Então, aula 10 do curso de empreendedorismo TI do Instituto de Computação, gerenciando seu negócio. Então, são vários tópicos sobre o gerenciamento do negócio. Não é uma coisa extensa, quer dizer assim, completa sobre gerenciamento, mas tem várias direções interessantes e corresponde ao nosso livro de texto, ao capítulo 13. Tá bom? Depois eu posto isso direitinho lá no Discord. Bom, meu primeiro ponto importante que na realidade motiva a história do gerenciamento do empreendimento é um conceito chamado vantagem competitiva. O que é esse negócio de vantagem competitiva? Vantagem competitiva é um fator ou um motivo que dá a uma empresa uma vantagem no mercado e que leva o cliente a comprar o seu produto ao invés do produto do concorrente. Né? Por que alguém compra um computador de uma marca ou não de outra? Por que alguém compra um celular de uma marca ou não de outra? Por que alguém usa um aplicativo de mensagem ao invés do outro, um aplicativo de edição de texto, ou um aplicativo de delivery de comida, ou um aplicativo de transporte privado, ou o que quer que seja, né? Por que compra um ou outro, né? Isso, por causa geralmente, isso é feito por causa da vantagem competitiva que uma empresa tem sobre a outra. Existem várias naturezas para uma venda competitiva. Por exemplo, pode ser o preço que está mais baixo, pode ser a qualidade que é maior, pode ser a conveniência da compra que é maior, pode ser a eficiência que é melhor. Você pode escolher vários desses fatores para definir a vantagem competitiva. Em muitos casos, a vantagem competitiva, o fator de vantagem, é apenas temporário e pode ser copiado pelo concorrente. Por exemplo, quando alguém dá um desconto num produto, o concorrente pode vir dar um desconto parecido ou até menor. Né? Quando você tem uma nova característica do seu produto, que é única do seu produto naquele momento, pode ser que no momento seguinte o seu concorrente inclua a característica também no seu produto, daí a tua vantagem competitiva deixa de existir. Então, idealmente, o que a gente gostaria de fazer é que a nossa vantagem competitiva, a vantagem competitiva do nosso produto ou do nosso serviço, ela fosse sustentável. Ou seja, ela é trazida por um fator que seja difícil de copiar e que vai durar por um longo prazo. Né? Então, isso aconteceu em muitos casos com os aplicativos que a gente conhece mais próximo, nesse de delivery de comida ou de transporte privado, né? Mesma coisa para e-commerce. Né? Você vê que em determinados momentos, determinados produtos ou serviços, eles têm preponderância sobre os outros até que os concorrentes conseguem chegar, e o ideal é que isso demore um pouco a acontecer, né? Que isso demore a acontecer. Então, vou botar aqui esse vídeo muito interessante do Warren Buffett, que é talvez o maior investidor globalmente conhecido, né? E o que ele fala sobre a vantagem competitiva da Apple sobre os concorrentes. Vamos ver aqui o vídeo do Warren Buffett. Me digam se vocês estão escutando, tá? Vamos escutar, eu coloco aqui o som. Deixa eu só ligar aqui a legenda. Rapaz, esse troço de legenda é chato pra caramba. Vamos lá. Conseguem escutar? Não. Não? Não? Tá bom. Vamos então fazer do jeito analógico. We're much more reasonable in relation to current earnings. Apple didn't have to do a lot better in the future than they were doing at the current time. When you get into Google and Amazon, the shares, when we bought them, at least, were much more reasonable in relation to current earnings. Apple didn't have to do a lot better in the future than they were doing at the current time. When you get into Google and Amazon, you're paying for the future more, but they may well have a better future. I mean, that may be more than justified. But an Apple, I wouldn't say it's easier for me to understand than Google now, perhaps, or Amazon now. Certainly would have been 5 years ago. It's amazing where Apple's and
well, Apple's ended up with consumers. I mean, I can very easily determine the competitive position of Apple now and who's trying to chase them and how easy it is to chase them. We happen to be well situated in terms of having these massive home furnishing stores, and I can learn very easily how consumers react to different things there. Probably easier than I can trying to pick out what's really happening at Amazon at any given time. So you use your research at the Nebraska Furniture Mart to tell you that consumers prefer Apple over Samsung, or I mean, what type of thing are you? Well, the interesting thing is if you come in to buy a TV set, the Furniture Mart, price is extremely important. Now, obviously, there's all those great pictures just sitting up there. So you can have Samsung, you have all these different ones, and if you put on a sale and you drop the price of Samsung 10%, we can fill that department with people that come out for it. You can't move people by price in the smartphone market remotely like you can move them in appliances or all kinds of things. I mean, people want the product. They don't want the cheapest product. And the loyalty is huge. Now, that doesn't mean somebody can't come along with a product that just jumps the field in some way. And then once you have the product, the degree to which it sort of controls your life, I mean, it's a very, very, very valuable product to the people that build their lives around it. And that's true of 8-year-olds and it's true of 80-year-olds. People who have questioned Apple's future have said things like, well, right now people are paying $800 for a smartphone. And the other reality in technology is that prices eventually come down. And unless you're adding more and more value to that product, the price will come down. So what happens if people, I mean, I guess the question is, will people always be willing to pay $800 or more for a phone, or will that wind up being a cost that comes down and down just as technology? It can be that way, but usually because there's competition between different products, and some manufacturer decides that they can't beat, say, Apple on their own terms, so they drop them $100 or $200. Some products are very susceptible to that, and other products are not. And so far, I mean, you've had smartphones and big differences in price categories, and people come back in, and if they had an Apple before, you're going to have a much cheaper cell phone selling right next to a smartphone, selling right next to it, and don't look at it. If you have a cheaper TV, the picture's looking at you, and you say, what's the difference? Right. And you buy the cheaper TV. And that's true of, I mean, most items are price sensitive. And it's not to say that an Apple has somewhat price sensitivity. It's very, very, very little. But somebody can come along and leapfrog something in the way of the technology and adds some benefits that would be the more competitive threat to me than price competition. It would be benefit competition. Yeah, I don't know what that is, but then, Apple gave me a whole lot of things that I never realized I needed until they came up with them. And somebody else was trying to think of some other things to give you along the same line. Right. Let's talk about just the stock price again. You said that it made sense to you when you started buying into it. Shares have appreciated since then. That's the problem. Yeah. I'm cheap. and there's always an anchoring problem with buying stocks. If you get used to buying them at X, it's harder to buy them at higher prices. So does that signify that you've stopped buying an Apple because of where prices have gone? Well, maybe not. But you slid it in there nice. Yeah, I tried. I guess when you see things like the earnings that came out, you had mentioned to us the other day that you weren't bothered or disappointed by the earnings. When you see the stock price pull back, you probably like it at that point. Oh, yeah. I mean, Apple, with a non-new product, I think they sold something like 50 million, that's a lot of units to sell at $700. And a lot of those are going to people that are actually replacing a present Apple. But they do know that a new product's going to be out in 6 months or something. And who knows? Maybe they got promised an Apple for their birthday or their graduation, but I would be tempted if I were going to buy one to wait till the new model comes out. What do I lose by doing it except the use of one in between? That's a lot of product to sell with a new model coming out when you think about 50 million.
Então, esse caso que o Warren Buffett tá discutindo aí, que é muitíssimo interessante, é o caso da Apple. A gente talvez seja tentado a pensar que o caso do smartphone é parecido com o de outros aparelhos eletrônicos, mas ele deixa muito claro que aparelhos eletrônicos pelos quais você não tem muita percepção de qualidade, a princípio, você precisa ser meio especialista, como, por exemplo, uma TV, você compra mais barata, desde que ela tem uma imagem razoável, né? Você pode escolher, fala da Samsung, você pode comprar vários modelos diferentes da Samsung, a que está mais barata, dado determinado padrão de qualidade que está interessado. Mas no caso da Apple, no caso do smartphone, é um pouco diferente, porque, pelo menos nos Estados Unidos, onde o poder aquisitivo é muito grande, talvez na Europa, as pessoas fazem questão de ter o melhor produto da Apple, né? Eu acho que é um pouco diferente no Brasil, porque entra a questão do custo, que é realmente muito alto, né? Não é que as pessoas não queiram ter um produto Apple, é que é caro demais. Então, você acaba, por exemplo, comprando um produto da Samsung, o Xiaomi ou Motorola, porque, de qualquer maneira, satisfaz a sua necessidade e é bem mais em conta, né? Então, o caso da Apple é um caso muito diferente no caso dos smartphones. Eu acho que também vale para smartwatches, né? Que são uma coisa que as pessoas têm comprado muito ultimamente. Mais ou menos na mesma linha da tecnologia, da qualidade do produto. Tem outras coisas também relacionadas, acho que suporte de garantia, o software que roda é de muito boa qualidade. Então, se você conseguir comprar, acaba comprando porque é melhor. E ele está falando do ponto de vista do investidor, não do ponto de vista do consumidor, né? Por que ele investe na Apple? Porque ele consegue prever enquanto que uma outra ação, um outro papel, um outro estoque, é mais difícil de prever. Então, é muito mais fácil prever o que vai acontecer com a Apple, porque ele sabe como é que as pessoas compram, né? Outra coisa interessante que ele falou, quando sai um produto, uma versão nova do smartphone, muita gente corre e compra a anterior porque vai baixar de preço. E isso é verdade, né? Principalmente aqui no Brasil, muita gente faz isso. Eu sou um que faz isso. Então, a venda ela tá bastante bem conhecida, né? É muito estável a venda. Por isso que Apple tem sempre muitos recordes de venda de ações, está sempre com as ações muito em cima, porque vende bastante. Né? Então, assim, não é bem do ponto de vista do empreendedor, do ponto de vista do consumidor, mas do ponto de vista do investidor, que é uma perspectiva importante para a gente aqui no curso, tá certo? Bom, uma coisa também muito relacionada ao gerenciamento do empreendimento, né? Como é que a gente vai tocar o empreendimento, qual que é a estratégia que o empreendimento vai ter, né? Como é que ele vai se desenvolver? Nesse ponto, uma coisa super importante, né, que tem a ver com a vantagem competitiva, é a gente tentar identificar quem são os concorrentes diretos do produto que a gente está oferecendo, né, ou do serviço que a gente está oferecendo. Então, esses concorrentes diretos são empresas do setor que oferecem um produto igual ou similar para o mesmo grupo de clientes. Quais são as características que distinguem as empresas do setor? Por exemplo, qual que é o tamanho, a lucratividade, a participação no mercado, a produtividade e as vendas dessa empresa, né? Então, eu posso olhar para essas características das empresas que estão no mesmo setor da empresa que eu estou querendo criar e ver como é que elas se comportam com relação a essas características. Tamanho da empresa, lucratividade, participação no mercado, produtividade e vendas. Por exemplo, a gente pode ver como é que no caso de empreendimentos em TI, né? Como é que o gasto em pesquisa e desenvolvimento se comporta em função das vendas, né? Quanto que do faturamento do que é vendido a empresa gasta em pesquisa e desenvolvimento? Em produtos de consumo, quanto que é gasto em marketing em função das vendas? Existem, claro, outras características importantes, né? Também é importante se
preocupar em quais são as forças e fraquezas das empresas e dos concorrentes. Quais são as vantagens e desvantagens dessa empresa. Então, tudo isso são informações importantes para a gente entender quem são os nossos concorrentes e como é que a gente se posiciona com relação a esses concorrentes. Tanto aqui um exemplo que eu achei bem bacaninha aqui, que tem no nosso livro-texto, que é uma ferramentinha muito simples, que chama-se Matriz de Competitividade. Como é que funciona essa ferramentinha? É uma tabelinha onde você tem os fatores de competitividade e você tem as informações sobre cada empresa, né, dos teus concorrentes, cada um desses fatores. Por exemplo, nesse caso dessa planilha, eu tenho o volume de vendas, o lucro operacional, ou seja, quanto que é o lucro dessa empresa quando eu tiro todas as despesas dela, né, digamos assim, o lucro líquido, né? O lucro bruto, que é o lucro da empresa sem eu tirar as despesas, os gastos de P&D em função do percentual de vendas, os gastos com marketing em função do percentual de vendas e a participação no mercado. Então, eu tenho aqui a empresa A, a empresa B, a empresa C. A empresa A vendeu 30 milhões, vende 30 milhões, a empresa B vende 150 milhões e a empresa C vende 50 milhões. Então, se a gente for olhar aqui em termos de tamanho, a maior empresa dos meus concorrentes aqui é essa que vende 150 milhões. Né? É a maior empresa das três, dos meus concorrentes. Com relação ao lucro operacional, a empresa A tem 10% de lucro, a empresa B tem 8% de lucro, a empresa C tem 15% de lucro. Já vejam aqui que tem uma diferença grande. Embora a empresa C fature menos, ela lucra mais percentualmente. Ela tem um lucro maior, ela é muito maior percentualmente. Né? 15% de lucro sobre 8% de lucro da empresa B. Mesma coisa com o lucro bruto. Né? O lucro bruto aqui da empresa A é 65%, quando a empresa B é 50%. Quando a gente for ver aqui em gastos de P&D, a empresa C, nesse caso, nesse exemplo que a gente está vendo, ela gasta 20% das suas vendas com P&D. Né? Vejam que isso não afeta o desempenho do lucro operacional, né? Porque quando eu estou contando aqui o lucro operacional, eu estou tirando daqui os gastos com P&D. Né? Enquanto que a empresa B, que é a que vende mais, né? Ela gasta só 10% com P&D. A empresa que fatura mais, 150 milhões, ela gasta 8% com marketing, enquanto que a empresa C, que é aquela que fatura menos do que a empresa A, mas lucra mais, ela gasta 6% com marketing. Né, com marketing. A empresa B, até porque fatura mais, tem uma participação de 30% do mercado, enquanto que a empresa C tem uma participação de 10% do mercado. Então, comparando aqui, né, quer dizer, os dois principais concorrentes aqui, dá para ver que são a empresa B e a empresa C. Então, ou seja, é uma empresa que gasta mais com marketing, portanto, fatura mais, né? E a empresa C é uma empresa que gasta mais com P&D e, portanto, lucra mais, possivelmente pelo fato de que seu produto tem mais qualidade, por causa aqui do P&D, né? Que, assim, tentando adivinhar o que está acontecendo, possivelmente lucra mais, portanto, deve ter um produto mais caro, de menor qualidade, portanto, tem uma margem de lucro maior, né? Então, gasta mais com P&D, tem uma margem de lucro maior, gasta mais com marketing, vende mais e tem uma participação de mercado maior. Né? Então, aqui dá para a gente, por exemplo, pensar assim, onde é que a minha empresa assim, que eu estou querendo lançar, qual é o principal concorrente? A empresa A, B ou C, a que fatura mais ou a que tem maior lucro? Né? O que eu estou querendo me comparar com a minha empresa? Né? É claro que se eu for, por exemplo, a empresa A, a minha empresa A, eu estou atrás nos dois fatores. Né? Eu tenho a participação pequena de mercado, eu vendo menos, e eu também tenho um lucro menor. Se bem que o lucro é maior do que a empresa B, né? Certo? Mas eu não sou o melhor competidor do mercado em nenhum desses dois fatores importantes, que é venda e lucro. Certo? Então, essa é uma maneira da gente comparar a empresa que a gente está querendo lançar com os competidores. E aí vem uma segunda parte dessa análise, que é como é que o meu produto se compara com o dos concorrentes? Ou seja, qual é o posicionamento no mercado do meu produto, do meu serviço? Né?
A principal meta do nosso negócio aqui é criar uma diferenciação, que é o reconhecimento imediato do que é relevante no produto oferecido, né? Eu tenho visto agora de manhã cedo na televisão uma propaganda de um novo serviço de transporte privado, né? Transporte por aplicativo privado, que tem lá umas características que tentam diferenciar de quem está no mercado agora, né? Então, você vê claramente na propaganda aquele novo serviço que está sendo lançado. Sempre de manhã cedo, no Jornal da Manhã, eu ouço a propaganda desse novo serviço tentando se diferenciar do que já está por aí, já tem muitos concorrentes no mercado, né? É realmente uma missão complicada você se posicionar no mercado de transporte por aplicativos hoje, porque já tem muita gente no mercado. Então, o posicionamento de mercado ele vai considerar quais são as competências distintivas reais e as vantagens diferenciais do meu negócio com relação ao que tem nesse momento no mercado, né? Qual que é o foco que eu tenho em segmentos de mercado que não são atendidos ou são mal atendidos? Por exemplo, continuando aqui no mercado de transporte por aplicativos, existem serviços que são específicos para o público feminino, né? Porque, em muitos casos, tem casos de assédio de motoristas nos transportes de aplicativos mais tradicionais. Então, a gente pode considerar que o segmento das mulheres nesse mercado de transporte por aplicativos ele é mal atendido. Então, tem aí alguns aplicativos que são, por exemplo, para mulheres, para evitar que isso aconteça, né? O estabelecimento de metas alcançáveis com os recursos atuais, ou seja, o que eu consigo fazer dados os recursos que eu tenho agora, qual que é a sustentabilidade da minha posição de mercado no longo prazo e como é a robustez do meu posicionamento de mercado em face da concorrência. Quer dizer, o quão preparado eu estou para enfrentar a concorrência, uma vez que eu consigo criar um diferencial. Tudo isso são coisas importantes, mas vamos lembrar sempre, como a gente fala aqui em toda a aula, né, que o verdadeiro posicionamento, na realidade, é definido pelos clientes. Não é o empreendedor que diz assim, olha, está aqui, o que o meu negócio é diferente. Esse posicionamento é definido pelos clientes. É eles que enxergam o diferencial e tentam e vão fornecer para o empreendedor qual que é a percepção deles sobre o diferencial, né? E é isso que a gente precisa estar atento, né? Então, essa diferenciação vai começar com a identificação do que os clientes valorizam, né? E não com o que eu acho que o meu produto é bom ou ruim, né? No caso do empreendimento de TI, a gente vai ver que, geralmente, o que o empreendimento vai tentar fornecer é um conjunto exclusivo de recursos, benefícios ou outros atributos que valorizam, são valorizados no segmento do mercado-alvo, pelos clientes daquele mercado, né? A combinação desses atributos vai fornecer um valor único aos clientes, em comparação com ofertas concorrentes. Quais são esses atributos? Preço, qualidade, desempenho, conveniência, os recursos que tem, facilidade de uso, benefícios, status e valor. Valor é uma coisa mais ou menos que combina aí o desempenho, ou seja, o quanto o meu produto desempenha bem, mais o preço dele, né? Dá para a gente pensar aqui em vários exemplos de mercados que enfrentam esse negócio. Né? No caso do smartphone que a gente estava falando, né? Quer dizer, existe uma percepção de qualidade muito alta dos produtos da Apple, portanto, o preço também é alto, né? Enquanto que outras marcas talvez tenham uma qualidade inferior do ponto de vista dos recursos tecnológicos, mas o preço também é mais em conta, então você acaba tomando a decisão, esse é o teu diferencial e vale a pena, então, você investir. Esse posicionamento é que vai fornecer a direção para o novo empreendimento, né? Como é que eu vou investir para obter aquela diferenciação? Nos estágios de desenvolvimento, lançamento e crescimento do empreendimento de TI, em muitas direções e oportunidades diferentes. Um bom plano de negócio pode ajudar a distinguir qual que é a melhor direção e oportunidade, por isso que a gente, então, volta, na aula passada a gente falou bastante sobre plano de negócio, então é muito necessário também para o posicionamento do produto e do serviço. Uma ferramenta também muito interessante para a gente ver aqui a percepção do posicionamento da minha marca no mercado
é essa ferramentinha chamada mapa perceptual, que é uma coisa muito simples, tá certo? O que eu tenho aqui? O mapa percentual ele sempre tem duas dimensões daqueles fatores que a gente viu, né? Lembra, a gente viu preço, qualidade, desempenho, conveniência, recurso, facilidade de uso. Então, a gente vai ter dois desses fatores sendo comparados. E aí a gente vai posicionar as marcas, né, os produtos, nessas duas dimensões. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu trouxe aqui um exemplo que é bastante intuitivo, que é carros, tá certo? Marcas de carro. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois fatores. A qualidade, aqui a qualidade menor, e aqui a qualidade maior, e aqui o preço menor, aqui o preço maior. Então, se você pegar aqui nessas duas dimensões, né, aqui está dizendo assim, a marca Ferrari, né, ela tem a maior qualidade, né, tá aqui a mais alta qualidade, mas também o preço mais alto, né? BMW, por exemplo, aqui, ó, tem uma qualidade inferior, por exemplo, a Tesla, a Audi, né, mas tem o preço também menor do que esses caras, né, do que a Ferrari, claramente. Você pega aqui, por exemplo, na outra ponta aqui, né, não dá para ver o que é isso aqui, mas a Peugeot, não consigo ver o que é isso aqui. Mas a Peugeot, por exemplo, dá para ver que tem uma qualidade abaixo aqui dos outros, né? É quase o que tem a menor qualidade, mas também tem o preço mais baixo. Né? Se pegar aqui, por exemplo, a Ford e Mini, né? Dá para ver, por exemplo, que a qualidade do Mini e da Ford é praticamente a mesma, sendo que o preço do Mini é mais alto, né? Enquanto da Ford é mais barato. Certo? Volkswagen, por exemplo, tem um preço similar, né? Aqui é o Mini, sendo que tem uma qualidade maior, segundo a percepção aqui. Para mim é meio surpreendente, né? Que a Mini... se você compara a Toyota com a Volkswagen, por exemplo, né? Aqui dá para ver que Volkswagen, que a qualidade da Toyota é similar, a percepção de qualidade é similar à da Volkswagen, mas o preço é mais baixo. Então, rapidamente você bate o olho aqui e vê que, com relação aos fatores de qualidade e preço, você pode comparar essas marcas. Outro exemplo aqui é o de qualidade, as mesmas dimensões, preço e qualidade, né? Então, aqui compara a Zara com Mango, com Uniqlo, com a Topshop, H&M, Pull&Bear, Forever 21, né, que são marcas globais aí do segmento de roupas, né? Algumas tem no Brasil, por exemplo, Zara, né? Tem aqui no Brasil. Então, está comparando aqui preço com qualidade para essas marcas. Trouxe aqui um exemplo também, dois exemplos aqui da área de TI, né, da área de computação, nossa área aqui. Está comparando aqui redes sociais. Então, aqui os critérios são hedônico, ou seja, quais são os mais voltados para o divertimento e quais são os mais voltados para o utilitarismo, para coisas úteis, né? E aqui também o grau de intimidade é mais íntimo ou menos íntimo, né? Então dá para ver aqui, por exemplo, vamos ver aqui o Facebook. Realmente, né, de todas essas redes sociais aqui, não sei quais vocês usam, dá para ver que o Facebook é o que tem um maior grau de intimidade entre os participantes, né? E ele é meio trabalho, meio divertimento, né? Você pega Instagram, né? É muito divertimento, um grau de intimidade menor. Você pega no outro lado aqui, LinkedIn, por exemplo. LinkedIn o grau de utilitarismo, né? De um troço profissional é muito alto, né? E ele é quase tão pouco íntimo quanto é o menos íntimo de todos aqui, né? Aqui, olha, outras duas dimensões para as mesmas marcas. É baseado em imagem ou baseado em texto, né? Aqui menos íntimo e mais íntimo. De novo, o posicionamento aqui é bem parecido, né? O Pinterest aqui, por exemplo, ficou um pouquinho deslocado nesse caso, porque ele é mais voltado à imagem, né? Com relação à intimidade, ele tem menor intimidade, obviamente, que os outros. Então, rapidamente, agora duas dimensões, né? Diferentes daquelas que a gente viu, preço e qualidade, a gente pode posicionar, por exemplo, as redes sociais. Então, se eu, por exemplo, estou querendo lançar uma rede social nova, em que ponto que ela estaria aqui nesses dois mapas percentuais aqui do nível de utilidade versus nível de divertimento e baseado em texto, baseado em imagem. Eu posso fazer esses mapas para várias daquelas dimensões e, então, decidir, né, para onde é que está indo o meu negócio. Bom, um outro conceito também muito importante quando a gente está estudando
o direcionamento do nosso negócio, né, o gerenciamento do nosso negócio, é a cadeia de valor, né, e relacionada à estratégia do meu produto, né? Então, quando a gente identifica o nosso concorrente, analisa os pontos fortes e pontos fracos, desenvolve posicionamento competitivo e comunica essa posição, esse posicionamento ao mercado, isso é só o início do trabalho, né? Onde você inicia caracterizando o que é o teu negócio, né? Sabe quem são os concorrentes, sabe o que você tem de bom, o que você tem de ruim, e vai desenvolver, então, o posicionamento competitivo, usando, por exemplo, o mapa perceptual que a gente viu. Mas depois que isso é feito, né, é preciso que, durante o desenvolvimento do negócio, existam estratégias para manter essa vantagem competitiva e resistir às ações dos concorrentes. Então, para manter essa vantagem competitiva, essa empresa ela deve fornecer valor. E uma maneira de fazer isso é realizando as suas atividades de maneira eficiente ou de uma maneira muito única, muito inovadora. Esse cara chamado Michael Porter, né, ele introduziu o conceito, não é específico para a TI, na verdade para qualquer negócio, e é muito conhecido, o conceito de cadeia de valor, né? Então, ele disse que, há muitos anos atrás, disse que a vantagem competitiva surge da forma como as empresas organizam e realizam suas várias atividades, né? E da sua cadeia de valor. Então, ele criou essa ferramenta chamada cadeia de valor de Porter. Então, essa cadeia de valor, ela inclui as atividades primárias do negócio e as atividades de apoio. O que são atividades primárias? A lógica de entrada, como é que os meus insumos chegam para o meu negócio, como é que os meus fornecedores chegam no meu negócio, como é que eu opero, como é que eu faço a saída, como é que eu entrego o resultado do meu produto, marketing, vendas e serviços. Então, as atividades primárias da cadeia de valor de Porter. As atividades de apoio são a estrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, aquisição e compras. Tudo isso, então, vai gerar uma margem, né, as margens, para o meu negócio funcionar, né? Achei um estudo muito interessante desse consultor grego chamado Andrés, onde ele mostra que no mundo digital, o que a gente vê hoje são as grandes marcas disputando não bem por lucro, né, mas por dominação da cadeia de valor. Então, se você pega aqui, por exemplo, tem Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook, né? Então, se a gente for ver, a maioria dessas empresas, eles dominam uma parte ou outra parte da cadeia de valor do mundo digital, né? Então, por exemplo, no caso aqui da Apple, né? O seu principal negócio são o quê? Os dispositivos, né? Os dispositivos, os devices. Se você pegar Google, Facebook, qual que é o principal negócio deles? É propaganda, ads, né? Você pega a Microsoft, né? É licenciamento de software. Se você pega a Amazon, é e-commerce. Mas todos eles também têm um pé nas outras partes da cadeia de valor. Então, por exemplo, Apple tem ads, né, e tem licenciamento de software. Google tem devices, Microsoft tem devices, Amazon tem devices, Facebook tem devices. Num menor ou maior grau, sempre tem. Todos eles também fazem, num grau menor ou maior, licenciamento de software. Todos eles fazem, num grau menor ou maior, a e-commerce. Tá certo? E todos eles, no fundo, né, estão invadindo um pouco, né, a área do outro para tentar controlar a cadeia de valor, que envolve conteúdo, distribuição, conectividade, dispositivos e usuário, no fim das contas, né? E aqui tem também, quem está se metendo aqui são os operadores de redes, né? Você vê, por exemplo, empresas como no Brasil, como Claro, Vivo, TIM, Oi, né? Tentando fazer um pouco de devices, um pouco de software, um pouco de e-commerce, um pouco de propaganda, né? Para tentar também abocanhar uma parte do mercado. Então é interessante como é que esse negócio da cadeia de valor é realmente uma parte super importante da caracterização do negócio e da vantagem competitiva da minha empresa com relação aos meus concorrentes, né?
Bom, uma vez que a gente consegue definir, né, a estratégia da empresa, como é que a gente vai executar essa estratégia, né? Então, aí entra um outro conceito, que é o conceito de planejamento estratégico. Então, a pergunta é o que a empresa quer ser no futuro e como é que a gente deve fazer agora para melhor garantir que esse futuro vai ocorrer. O planejamento estratégico é um processo cíclico alimentado pelo pensamento estratégico, né? Ou a empresa está formulando uma nova estratégia, ou está implementando uma existente, avaliando o progresso e revisando o processo se for necessário. Uma coisa importante de lembrar sobre o planejamento estratégico é a palavra planejamento, quer dizer, não é a realidade, não é o que está acontecendo no momento. Portanto, o planejamento estratégico ele sempre tem que ser revisado, modificado, avaliado, contínua. Então, é sempre importante que a gente esteja avaliando o que está acontecendo com o planejamento estratégico. Isso não só em negócios, tá? A gente no e-commerce, por exemplo, faz um planejamento estratégico anual do que a gente vai fazer no e-commerce justamente por causa disso. Então, o que envolve o planejamento estratégico? Primeiro, estabelecer, avaliar o ambiente, ou seja, o que está acontecendo naquele momento com o meu negócio, o ambiente em torno do negócio, fatores externos e internos. Estabelecer uma missão, né, o que eu preciso fazer dada a avaliação do ambiente. Por exemplo, eu quero crescer meu lucro, eu quero crescer meu mercado, eu quero atender melhor os clientes, eu quero melhorar a qualidade dos meus produtos. Com base nessa missão, eu tenho que estabelecer as metas que eu tenho para alcançar essa missão e defino estratégias operacionais de como é que eu vou alcançar essas metas, tá certo? E eu fico fazendo isso ciclicamente, né? Dadas as estratégias operacionais, eu vou ver se eu bati essas estratégias, se eu executei essas estratégias, se eu bati as metas. Isso fica o tempo inteiro sendo executado e é isso que o nosso livro texto chama de pensamento estratégico, né? Pensar em como que eu continuamente vou executando, definindo o que eu preciso fazer, dado o ambiente, executando essas metas e definindo estratégias operacionais para alcançar essas metas. Tem um videozinho bem bacana aqui sobre planejamento estratégico para startups. Vamos ver aqui. Welcome back to New Venture Mentor. Thanks for swinging by. This week, we're going to talk about the all-important strategic plan. Many small business and startup coaches and consultants. Legenda, esqueci, só um minutinho. Pronto, já liguei a legenda. Welcome back to New Venture Mentor. Thanks for swinging by. This week, we're going to talk about the all-important strategic plan. Many small business and startup coaches and consultants, myself included, regularly espouse the benefits of a strong strategic plan and implore entrepreneurs to spend the time necessary to create a great one to guide the growth of a business. But what is a strategic plan exactly, and what are the elements of a good one? Well, the first step in creating a solid strategic plan is having a clear vision of where you want to go. Strategies are developed in order to help you achieve certain goals, so you need to set those goals before you can develop the strategy. If you want to have a strategic plan that's actionable and helpful, you need to be clear and specific about the goals that you're trying to achieve. Don't say that you want your business to be more profitable by the end of the year. Say that you want to achieve a profit of $1 million. Don't say you want to increase your number of customers. Say that you want to increase your number of customers by 70%. You need to lay out a vision of what success means for your company over a given period of time, probably over the next 12 months. And then you'll use that vision of success as the goal towards which all of your strategic initiatives should move you. As a guide, all of the things that you identify in your vision should be SMART goals. That is, they should be specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. The next step in building a strategic plan is evaluating what your core competencies are and identifying the market opportunities that align with those core competencies. Core competencies are the things that your company does exceptionally well. Now, this is not a goal like in the first step. This is what your company excels at right now. Be honest about where your company really distinguishes itself from the pack, and then identify opportunities in the market that you can take advantage of given these core competencies.
Finally, take a look at where you want to go, what your core competencies are now, and what market opportunities you can take advantage of. Now, using those as the basis of this next step, you'll break all of your goals from the vision section down into smaller goals, and then break those goals down into even smaller goals, and so on. By the end, you should have a clear path to achieving your vision by accomplishing a set of smaller goals all along the way. These action plans should include a bunch of SMART, again, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound goals that add up to the larger SMART goals that you included in your vision. Once you're done, you have your strategic plan, which is a clear vision of where you want to go and how you'll get there. It's as simple as that. I know that was a quickie, but that's it for this week here on New Venture Mentor. If you like this video, I hope you'll consider making a small fan funding contribution to my YouTube channel. If you can't, no worries, but a thumbs up would still be greatly appreciated. Also, don't forget to subscribe to my YouTube channel and to my email newsletter to make sure you never miss any of the tips and info that will help you plan, launch, and grow your new business. Essa história do planejamento estratégico é um pouco das coisas que eu já falei para vocês aqui várias vezes, né? Uma coisa necessária fazer, e a gente vai encontrar várias maneiras diferentes de serem feitas, todas têm vantagem e desvantagem. Tá? O nosso livro tem lá determinados passos, mas se vocês forem procurar, tem muitas maneiras diferentes de fazer planejamento estratégico. O importante é que seja feito, tá certo? Não pode deixar de ter. Mas se você vai usar um jeito ou de outro, uma metodologia ou outra, isso aos poucos, né, a gente vai encontrando no nosso próprio jeito de fazer essa e outras atividades interessantes de desenvolvimento de uma empresa. O importante é fazer, tá certo? Usando uma metodologia qualquer dessas que é proposta aí, a que for de preferência que a gente conseguir identificar que é mais adequada para o nosso caso. Passar aqui. Bom, uma outra ferramenta interessante, isso para determinar aquela parte do ambiente, né, onde a empresa está nesse momento, é um negócio que o pessoal chama de análise SWOT, né, SWOT. O que é esse análise SWOT? É um médio de avaliação da situação em que a empresa se encontra. Então, o S é de strength, weakness, fraquezas, opportunities, threats, ameaças. Então, fatores fortes, né, fracos, oportunidades e ameaças. Esse negócio da análise SWOT é usado por muitas organizações como ponto de partida para a coleta de dados e processo de planejamento estratégico. Ou seja, quando a gente quer definir aqui, ó, avaliação do ambiente. Então, isso é usado aqui, essa análise SWOT, que é o início de tudo. Esses pontos fortes geralmente estão relacionados a ativos financeiros, RH e outros, né? Por exemplo, o ativo financeiro a gente tem caixa, tem títulos, tem recebível, tem outros. Recursos humanos são menos fáceis de avaliar, mas são um componente primário de organizações modernas. Quer dizer, qual que é o pessoal que está junto comigo, que eu consigo usar? Isso é forte, é fraco? Então, isso é importante a gente ter essa análise. Por falar em pessoal, uma coisa também importante da gente ver nesse contexto do gerenciamento da empresa como é que a nossa estratégia se relaciona com as pessoas que estão envolvidas no universo da empresa. Pessoas aqui pode ser funcionário, clientes, fornecedores, acionistas ou a comunidade como um todo. Nosso livro debate essa questão bem direitinho, vou passar aqui por ela. Bom, funcionários, né? A estratégia tem tudo a ver com funcionário. Na realidade, modernamente, os teus funcionários, eles não são só pessoas que executam o trabalho do dia a dia pelo qual você paga com eles. Eles não são só peças numa engrenagem. Cada vez mais, hoje em dia, essas organizações vão confiar no seu pessoal como fonte de ideia, energia e criatividade, né? São essenciais também para isso. Não só meros executores de tarefas, né, repetitivas, mas pessoas que eventualmente vão ajudar o negócio a crescer porque são criativas, têm ideias, têm energia, fazem o negócio ir para frente. Essa visão dos funcionários da empresa como um recurso importante, ela substitui a visão tradicional do trabalho como um custo de produção, né? Na realidade, com certeza, a única vantagem competitiva sustentável para uma empresa no mercado global hoje
são as pessoas que estão nela, são os recursos humanos. Portanto, pessoal, é muito importante que as empresas gastem tempo, dinheiro e atenção na gestão estratégica de pessoas e de funcionários, né? Em várias startups que eu conheço, que eu tenho tido a oportunidade de interagir, né, muito de perto, a gestão estratégica de pessoas é um fator muitíssimo importante. Né? O pessoal chama de, em lugares chama de people, chama de folks, chama de pessoas, enfim, tem nomes diferentes para a gestão estratégica, mas tem muitas empresas. Isso, acho que vocês devem estar muito acostumados a ver no LinkedIn, né? Principalmente os desenvolvedores, né, são tratados, recebem aqueles pacotes bacanas quando a pessoa é contratada, recebe mochila, recebe não sei o quê. Se vocês forem olhar, por exemplo, nesses dias eu estava olhando a propaganda da 123 Milhas na televisão, né? Como é que eles tentam mostrar a diversidade dos funcionários, para mostrar que os funcionários estão muito engajados, né? São também clientes, né? Então, tem hoje em dia, isso é super, super importante. Na realidade, pessoal, basicamente qualquer outra coisa na empresa, por exemplo, dinheiro, equipamento, infraestrutura, você pode conseguir, né? De alguma maneira. Agora, pessoas de recursos humanos não é tão fácil de obter, não é tão fácil de desenvolver. Principalmente em empreendimentos de TI, né? Desenvolvedores que são muito raros de conseguir hoje em dia, né? Pessoas ligadas ao desenvolvimento do produto, né? De tecnologia. Então, talvez um dos pontos mais importantes da gestão de uma empresa é a gestão estratégica de funcionários, né? O relacionamento. Então, como é que a estratégia da empresa está associada aos funcionários, tá certo? Então, no mercado global, por exemplo, deixar a força de trabalho estagnada sem treinamento é um convite ao fracasso. Então, é preciso ter estratégias de longo prazo para construir programas de treinamento que ajudem os funcionários a desenvolver habilidades que podem ser aplicadas a problemas de toda a organização. E eu não estou falando aqui só treinamento técnico, né? Mas treinamento, por exemplo, de relacionamentos interpessoais, uma coisa que o pessoal chama de soft skills, né? Como é que você trabalha em equipe, como é que você desenvolve a sua carreira, como é que você, enfim, fala um outro idioma, enfim, se desenvolve como pessoa, não só tecnicamente, né? Geralmente, os funcionários eles querem treinamento, querem maneiras que os ajude a progredir em suas carreiras. Mas os gerentes precisam reconhecer que o progresso das organizações modernas ele foi redefinido. As trajetórias de carreira hoje, nas organizações modernas, elas não são mais aquele negócio de você estar subindo de cargo o tempo todo, né? E com consequente aumento do salário. Muitas vezes hoje, os funcionários eles vão passar se movendo horizontalmente, realizando projetos e atividades com pessoas de diferentes departamentos. Né? Isso mesmo com salário aumentando. Né? Aumento de salário não significa hoje promoção. Né? A importância da pessoa em determinado ponto da empresa, mesmo que não seja um ponto de chefia, um ponto de gerência, ele pode ser tão importante quanto de um gerente, quanto de um tomador de decisão, e mesmo então essa pessoa pode ser valorizada estando ali onde está, sem ficar necessariamente sendo promovido o tempo todo. Né? Não tem mais uma relação direta entre promoção e reconhecimento e ganhos. Né? Bom, então falamos sobre como é que a estratégia tem a ver com funcionários, como a estratégia tem a ver com clientes. Né? Acho que desde a primeira aula que eu falo aqui, a primeira coisa mais importante numa empresa é saber lidar com clientes, né? Então, é muito importante que a estratégia organizacional que a empresa está criando, ela seja definida em termos da expectativa dos clientes. Né? Isso é super importante para a gestão estratégica nos dias de hoje. Né? Lembrar que sempre que podem existir diferentes tipos de clientes ou grupos. Por isso que identificar cuidadosamente os clientes é essencial. Por exemplo, em aplicativo de transporte, eu posso ter cliente corporativo e cliente individual. Eu posso, por exemplo, dar desconto para cliente corporativo. Né? Posso ter promoções para clientes individuais que não se aplicam a clientes corporativos. Como é que uma empresa encontra e desenvolve clientes fiéis? Isso é talvez a coisa mais importante. Né? Não tem uma resposta simples, mas o que a gente sabe, isso é claro, acho que para todo mundo, que quando o cliente está satisfeito, ele não só retorna, quanto indica outros clientes. Mas quando ele está insatisfeito, ele não só não retorna,
mas também afasta os clientes em potencial. Então, por isso que a gestão estratégica é definida com base no cliente, na expectativa do cliente, é muito importante, é decisivo para a empresa, né? O nosso livro tem uma estimativa de que um cliente satisfeito pode gerar 250 não clientes, ou seja, pessoas que ou são diferentes ou são até hostis ao meu produto ou serviço de uma empresa. Eu tenho algumas empresas que eu sinceramente, não tenho nenhuma razão não vou falar nome de nenhuma aqui não, mas que eu não simpatizo com a estratégia da empresa, né? Então, me tornei um não cliente até por opinião de outras pessoas. Isso inclui, por exemplo, determinadas redes sociais. Isso é muito normal numa economia livre de mercado, porque você pode escolher o cliente pode escolher de quem que ele vai consumir, né? Então, por isso que nessa economia livre de mercado, o cliente satisfeito são fundamental de qualquer estratégia. Então, os clientes, eles são os caras que usam os bens e serviços produzidos para as empresas. Muitas vezes, as empresas, elas são clientes de fornecedores. Trabalhar com fornecedores para garantir o fluxo constante de matéria-prima de alta qualidade é vital para o sucesso geral de uma empresa. Então, o foco no cliente é muito importante. Então, a gente viu funcionários, clientes, também tem os fornecedores. Os fornecedores são as pessoas que fornecem insumos essenciais para a empresa. Por exemplo, no caso, sei lá, de uma empresa de software hoje em dia, é muito normal você ter entre os fornecedores, por exemplo, o cara que te provê a infraestrutura de cloud, né? O cara que te provê de onde você compra equipamento, enfim, vários desses tipos que são teus fornecedores. Antigamente, a visão tradicional era que se você tivesse um fornecedor único de um insumo, né, isso podia ameaçar a flexibilidade da empresa, né? Então ficava aquela história de você colocar dois fornecedores para brigarem pelo preço, né? Isso é muito em cima da estratégia, da função que eu vou comprar o que tiver mais barato, né? Então eu sempre vou comprar do fornecedor que tiver menor custo. Modernamente isso está totalmente diferente, né? É muito comum hoje as empresas, né, desenvolverem relacionamentos de longo prazo com seus principais fornecedores. Construir parceria na melhoria contínua da qualidade e redução de custos. Você vê isso claramente no caso, por exemplo, de provedores de cloud, né? Não faz sentido a gente, por exemplo, a mesma empresa ter mais de um fornecedor de cloud. Geralmente isso não faz muito sentido. Geralmente você tem um fornecedor em quem você confia e desenvolve com esse fornecedor de cloud uma parceria de longo prazo, baixando o custo, né? Pelo menos nas empresas mais estabelecidas. Nas empresas iniciais, pode ser até o caso de você, enfim, experimentar até tomar uma decisão, porque é fácil mover essa infraestrutura, mas uma vez que uma empresa maior que tem uma infraestrutura grande, mover essa infraestrutura tem um custo muito grande. Então você acaba desenvolvendo um relacionamento de longo prazo com o teu fornecedor de cloud, por exemplo, né? Atenção especial na eliminação de defeitos, de problemas, né? Envolvimento do fornecedor no processo de design de produto. Esse tipo de relacionamento é importante para a inovação, é muito, muito, muito comum. Hoje em dia, continuando falando aqui sobre o serviço de cloud, né, você verificar se o teu provedor de cloud, por exemplo, tem recursos que você precisa para desenvolver teu produto para facilitar você não ter que desenvolver, né? Muitos provedores de cloud hoje, por exemplo, têm serviços de IA, sei lá, de algoritmos de IA, bancos de dados, essas coisas para facilitar a vida de quem vai implementar. É muito comum isso hoje em dia. Um outro tipo de stakeholder, de pessoa importante no funcionamento da estratégia de uma empresa são os acionistas, né? E principalmente no caso de empresas de capital aberto. É claro que, na maioria dos casos, os acionistas eles estão interessados mesmo em maximizar o seu lucro, né? Agora, em muitos casos, o próprio investidor ele quer saber como é que a empresa está funcionando para ver se a estratégia é eficaz, né? E, portanto, toma a sua decisão de investimento com base na estratégia da empresa. Isso é super comum no mercado de capitais hoje, né? Você tem esses fundos de investimento que vão lá verificar como é que a empresa está funcionando, se o seu processo de gestão é bom, se o seu produto é interessante, né, para poder, então, recomendar aquele investimento para os seus clientes. Na origem de tudo, né, que é os Estados Unidos, nessa história de mercado de capitais, de capital aberto, a visão tradicional dá prioridade à máxima satisfação das expectativas do acionista, ou seja, o que eu vou lucrar mais,
Porque isso, o interesse é financeiro, né? Muitas vezes isso é bom a curto prazo, mas a longo prazo pode ser problemático, né? Então, você vê muitos... Por exemplo, tem uma série de empresas hoje que são classificadas como empresas tipo ESG, né? Que são empresas que investem, por exemplo, em comprometimento ambiental e social, né? E, portanto, isso é valorizado pelos investidores hoje em dia. Então, isso é super importante, cada vez mais, esse tipo de entendimento, né? Que não é só o lucro que importa, mas a sustentabilidade a longo prazo daquele seu investimento. Finalmente, o último stakeholder, o último tipo de público interessado na empresa é a comunidade. Então, cidadãos mesmo, pessoas físicas como a gente, o governo, órgãos públicos ou reguladores. Isso é importante porque a comunidade vai definir quais são as regras para a atividade empresarial. E é a fonte de recursos muito importante do processo da organização, por exemplo, do pessoal, né? O pessoal que trabalha numa empresa vem da comunidade, né? Muitas vezes, a comunidade vai depender da empresa e vai beneficiar dos salários e impostos que paga de fornecedores e empreendedores locais. Em alguns casos, a empresa tem incentivos especiais para levar a sua produção à comunidade. Por exemplo, é o caso aqui da Zona Franca de Manaus, né, do polo industrial. Muito da sociedade amazonense depende do polo industrial, do que ele produz, né? E ele está aqui, em muitos casos, por causa dos benefícios, dos incentivos fiscais que tem para as empresas permanecerem aqui em Manaus, né? Empresas como, sei lá, Samsung, Motor Honda, várias outras aí, elas aportam muito na economia do Estado, né? As estatísticas dão conta aí que entre 80% e 90% da economia do Estado, do Amazonas, gira em torno do polo industrial. Então, portanto, a comunidade é muito importante para a empresa, e a empresa é muito importante para a comunidade. Então, você vê um relacionamento muito forte, e em muitos casos isso tem que fazer parte da estratégia da empresa, né? Eu lembro que por muitos anos, não sei se algum de vocês estudou na Fundação Matias Maquiline, mas era uma escola, né, que muito tempo foi mantida por empresas nesse sentido de ter um compromisso com a comunidade para desenvolver, então, insumos para a sociedade aproximar dessas empresas, né? Acho que já foi da Sharp, já foi de outras empresas. A Fundação Matias Maquiline foi mantida por eles muitos anos para poder ter esse relacionamento. Hoje em dia, acho que não tem relacionamento nenhum direto com empresa privada hoje, né? Há muitos anos teve, não sei se algum de vocês estudou lá. Então, não só uma empresa deve agir de maneira legal e ética com cada parte interessada, a comunidade também espera um forte senso de responsabilidade social da empresa. Além disso, muitas das comunidades consideram que a empresa precisa fazer uma contribuição positiva para a comunidade, além da folha de pagamento, compras ou imposto da empresa. A visão estratégica da comunidade como parte interessada também deve ser a longo prazo, né? Assim como por exemplo, com fornecedores, com clientes e com funcionários. Beleza. O último tópico da aula de hoje é a chamada gerência de operações. O que faz a gerência de operações de uma empresa? A gerência de operações basicamente faz tudo, né? Faz a empresa funcionar. Então, ela é responsável pelos processos internos, pela coordenação dos fornecedores e pelo atendimento dos clientes. A gerência de operações apoia estratégia, modelo de negócio e posicionamento da empresa. Então, é super importante. Às vezes não aparece muito a gerência de operações, mas ela é super importante. No caso das empresas de tecnologia de informação, ela não recebe muita atenção, porque às vezes a empresa está mais interessada em fazer a empresa decolar, né? A pessoa está mais interessada em fazer a empresa decolar. Por exemplo, projetar o produto, cuidar do marketing, arrecadar dinheiro é aparentemente mais urgente do que cuidar da operação, do dia a dia da operação, né? Agora, essa operação ela pode demandar um custo alto. Portanto, não dá para a gente negligenciar. Tem que entender até para estimar a necessidade de recursos, né? Quanto que eu preciso para operar? Né? Só quando eu me debruço sobre o problema da operação é que eu vou estimar a necessidade de recursos, né? Também está relacionado à escalabilidade. Quer dizer, se eu conseguir fazer o aumento das minhas vendas, o que vai acontecer com o custo? Eu vou ter um descontrole dos custos? Ou eu posso, por exemplo, fazer com que o aumento da minha produção aumente a minha margem, né? Quer dizer, eu consigo escalar o meu negócio
para que o custo ele não cresça na mesma proporção, por exemplo, das vendas, de tal maneira que eu possa aumentar a minha margem de lucro. Isso seria interessante. Então, de novo, quem cuida disso é a gerência de operações, né? Então, a principal missão da gerência de operação é estabelecer uma estratégia de operação para processamento competitivo, que a gente já viu, proposta de valor e modelo de negócios, eles vão se traduzir nos requisitos de operação. Quais são as dimensões relacionadas aqui com a gerência de operações? Custo, qualidade, confiabilidade, velocidade e flexibilidade. Geralmente, essas dimensões elas podem implicar uma na outra. Por exemplo, quando eu aumento o custo, quando eu aumento a qualidade, pode ser que o custo aumente também, né? Quando eu aumento a flexibilidade, pode ser que a qualidade caia, né? E que o custo diminua também. Então, esses fatores eles têm que ser balanceados, quase sempre estão muito influindo no outro, ou seja, tem trade-offs associados a eles. Por exemplo, uma pergunta muito interessante que todo negócio iniciante vai se perguntar: o que eu preciso, né? Os insumos que eu preciso, eu vou produzir internamente ou vou terceirizar? Né? Então, por exemplo, será que parte do meu desenvolvimento eu posso terceirizar em vez de fazer internamente? Né? Eu posso entregar a parte do meu desenvolvimento para uma empresa? Por exemplo, uma operação de data center é um caso de terceirização. Eu tenho meu data center próprio e eu opero, ou é melhor eu pagar uma infraestrutura de rede? Então, o projeto de gerenciamento dessa cadeia de suprimentos, de insumos da empresa, é importante, né, para eu saber quem são os fornecedores que eu preciso para a produção, né, quanto que isso vai custar. Então, a seleção e o projeto do processo de produção, quer dizer, o que está envolvido no processo de produção, são as etapas que são usadas para transformar o conjunto de entrada, por exemplo, mão de obra, informação, materiais, em uma saída com valor, que é o produto ou serviço. Então, isso tudo é feito pela gerência de operações nessa estratégia de operação. Tem muitos fatores envolvidos, né? Qual é o tipo de empreendimento, qual é a estratégia da empresa, qual é a proposta de valor, qual é o modelo de negócio. E lembrando que isso pode desempenhar um papel significativo no custo e na qualidade do produto, né? E também, claro, vai influenciar a estratégia de preço e a lucratividade em geral. Um aspecto importante da gerência de operações é a gestão de qualidade. Então, a qualidade é fundamental para o sucesso, porque ele influencia na forma como os clientes vão avaliar o valor dos meus produtos e serviços. Será que, então, o que eu estou vendendo, o que eu estou comprando, né, vale o preço que eu estou pagando, uma vez que eu consigo pagar? Quer dizer, eu por exemplo, contrato um serviço de banda larga pagando mais para, por exemplo, obter mais qualidade, o maior banda, né? Se eu estou disposto a pagar isso, eu tenho uma boa qualidade. E também, a gestão da qualidade, ver como é que a qualidade do meu serviço vai ser definida, medida, controlada e melhorada ao longo do tempo. Isso tudo, então, são aspectos importantes da gestão de qualidade que está também associada à gerência de operações. Uma coisa geralmente muito associada à gerência de operações é uma que a gente viu na primeira aula, que é a mentalidade lean, né, o pensamento enxuto de uma empresa, né? Quer dizer, uma abordagem de gestão que pode ser caracterizada como fazer mais com menos. Geralmente o empreendimento não possui muitos recursos no início, né, no comecinho, portanto, ele deve usar os recursos que possui da maneira mais eficiente possível. Então, esse negócio de pensamento enxuto fornece para a gente uma mentalidade gerencial cujos principais objetivos são minimizar o desperdício e maximizar o valor do cliente. A coisa mais difícil é isso, né? Como é que eu consigo diminuir os meus custos, enxugar os meus custos e maximizar o valor do cliente? Finalmente, uma outra coisa importante é a estratégia de operações, que ela é orientada pela estratégia geral, pelo modelo de negócio e posicionamento competitivo. Mas, por outro lado, as decisões que eu tomo, por exemplo, com relação à terceirização, gerenciamento da cadeia de suprimentos e a seleção e design do processo, elas são orientadas pela estratégia de operação que eu estou adotando. Então, uma coisa influencia a outra. Uma coisa que é mais ou menos, digamos, tranquilizadora para a gente é que não existe uma abordagem só, tá certo? Eu posso ter diferentes abordagens de operação que podem levar a negócios bem-sucedidos. Mas, de qualquer maneira, independente da estratégia que eu vou escolher, e existem várias, uma coisa importante é eu medir o desempenho, né, da estratégia que eu estou montando, né?
Por que é importante medir desempenho? Porque assim eu posso entender onde é que a empresa está indo e onde é que ela precisa de melhorias. É importante que a gente meça em diversas dimensões, não somente numa dimensão, e usando diferentes métodos. Então, essa medição de desempenho vai ser importante para determinar onde é que eu vou me esforçar mais, né? Tanto para manter um bom desempenho, quanto para melhorar o desempenho onde é necessário. Então, é importante a gente estar medindo o desempenho. Para terminar aqui nossa aula, eu vou mostrar aqui um vídeo bastante interessante desse cara da Cruise, né? Que mostra o que faz o VP of Ops, né? Ou seja, o vice-presidente de operações, também chamado de COO, Chief Operations Officer. É o diretor de operações, vamos dizer assim, o cara que vai gerir as operações. Então, vocês vão ver aqui que o cara faz muita coisa, né? Vamos lá. Hey, it's Scott Orner, Cruise Consulting, and today I'm answering the question, what does the VP of Ops or COO at a startup do? And really the answer is a little bit of everything. Eu vou tirar a legenda, que ele já tem uma legenda aqui embutida, aí fica uma atrapalhando a outra. Deixa eu começar de novo. Hey, it's Scott Orner, Cruise Consulting, and today I'm answering the question, what does the VP of Ops or COO at a startup do? And really Olha, o VP of Ops é o vice-presidente de operações ou o COO, Chief Operation Officer, quer dizer, o diretor de operações, né? O cara que vai fazer as coisas acontecerem. A little bit of everything. I like to think of the COO of Ops. Interrompi aqui. Hey, it's Scott Orner, Cruise Consulting, and today I'm answering the question, what does the VP of Ops or COO at a startup do? And really the answer is a little bit of everything. I like to think of the COO or VP of Ops as like, if you're in a rock band, the founder or CEO is typically like the lead singer, and you, COO, I'm the COO, so I can say this, you are like the bassist or you're the drummer. You're very necessary for the company to make beautiful music, but you're kind of not the person that's out front and center for the company. That's typically the founder or CEO, but that's okay. If your personality is suited to that and you enjoy the work, it's an incredible job. I enjoy my job thoroughly. So let's go through some of the functional things that a COO does. Almost always the COO at a startup will be, or a VP of Ops will manage the finances. They'll work with an accounting team like Cruise to make sure all the monthly financials happen, the financials get closed, all questions are answered, revenue rec, expenses are all done correctly. All tax compliance is done correctly, like the tax return gets filed, your R&D tax credit gets done. Often you'll be interviewed as part of the R&D tax credit process to make sure all the employee engineer allocations are done correctly and the projects are documented. But finance is going to be something you do spend a lot of time on. Now, when you hire a VP of finance or a CFO, this will be much less part of your day. And that's kind of the rule for the VP of Ops or COO. You kind of have a lot of responsibility in the early days. And most startups kind of constantly are hiring like a functional expert to take things off your plate and the CEO's plate. That's just the name of the game. And really, it's always very refreshing when a company brings in someone to take a functional aspect of the company off your plate. It's very, very nice. So you're going to do finance. You will probably run or have recruiting and HR reporting to you. But recruiting and HR kind of get lumped in together quite a bit. But they are two different functions, especially if you're growing fast and recruiting a lot of people. But HR and recruiting are typically in operations type of role. You want to make sure that you're in compliance on things like your HR handbook and that you're doing all the best practices for hiring. You want to make sure that you have the right recruiting mechanisms in place, or you're working with recruiters on the outside, or you maybe have a dedicated team internally. So that's really important. Also, there's just this kind of straddles HR and operations, but there's going to be a lot of insurance and nitty gritty things that you're going to need to handle. Like this comes to mind because you're always going to want to have employment liability insurance, and maybe you're going to want to have your general liability insurance and all, errors and omissions and all these kind of things. This is something that, because you're the COO or VP of Ops, you kind of sit across a lot of different functional aspects of the business. You need to remember to do these things and have these things in place.
The next group you're going to have reporting to you is typically like the technology group. Now, this is not like the rock star developers if you're a software company or a med tech company, or the scientists, you know, if you're a healthcare or biotech company. Those usually report up to like the CTO or the chief medical officer or the CEO. But like your technology group, your technology stack, the people who manage all of your technology, especially the IT services firm, they're definitely going to report up to you. That is an area of high risk for a VP of Ops or COO. You want to make sure all this stuff is done correctly. So those are kind of the big three. You're going to have little things like, you know, all of the policies that a company has to determine, like your travel policies, your expense policies, anything that kind of touches money is probably going to be something that you're going to have to deal with or work on. And you're going to have some unpleasant nights and unpleasant situations where maybe there's an HR issue, or there was an attempted hack or an attempted theft, or you are not working with a great accounting firm, so your financials are messed up and you have to figure out how to clean them up. So the life of a COO or VP of Ops there's a ton of variety, and I personally like that quite a bit. I love doing different things all day long. But you have to be able to balance a lot of things, make sure they get done. You need to be organized. I could not live without, you know, Trello and Asana. And one of my favorite new apps is Tada, which aggregates all your to-do lists. I love that. And you also need a really strong functional experts working with you. Like, you want to have a good recruiting head. You want to have a good HR firm or HR partner inside your company. You need to have a good tech firm. You need to have a good accounting and tax firm. These service providers will actually give you a ton of leverage, make your life a lot easier, make it so you won't forget things. It's very difficult to be a functional expert in all these things, but they are functional experts. They'll keep you on the right track. So I hope that helps. I hope that a little day in the life of COO or VP of Ops, it's a really rewarding job. If you're thinking about going down this track, I highly recommend it. And, you know, not everyone starts at the VP or the COO level. There are many times at startups, when there are 10 or 15 person startup, they need to hire an operations or operations manager. That's a great entry point into this career. I highly recommend finding, if you're trying to get into ops, find a startup that's a 10 or 20 person company and just go be the jack of all trades. Do everything needed at that company. You'll get so much love from the founders and from the rest of the team members. Again, very rewarding, and I hope you check out this career. Thanks. E vocês viram, né? Ele no começo não estava tão óbvio, mas depois ficou claro, né? Que parte do trabalho do CEO, ou seja, do diretor de operações, é orquestrar, digamos assim, os fornecedores, né? Eu só falo ali da firma de contabilidade, no caso dele, da firma de TI, etc., né? Para poder fazer com que as coisas aconteçam de maneira bem organizadinha. Tá certo? Então, esse é o COO, então, talvez seja o ponto mais importante aqui da aula de hoje. É isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, esse aqui é o capítulo 13 do nosso livro.